Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Carolina, nos estúdios do Gran Cursos Online para mais uma aula aí de análises clínicas para você que está estudando aí para sua prova, para bioquímico, biomédico, biólogo, técnico laboratório, e aí não pode deixar de faltar imunologia também na nossa aula, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre resposta imune. Gente, o que é resposta imune? Nada mais é do que, a partir do momento em que o nosso organismo entra em contato com um agente externo, desconhecido e que pode ser potencialmente nocivo a gente, o nosso corpo automaticamente vai responder contra aquele agente invasor, tá? E todos esses mecanismos aí nós vamos chamar então de resposta imune. Nós vamos ter uma divisão apenas para questões didáticas mesmo, para dividir aí a resposta imune como resposta inata e resposta humoral. Gente, olha só. Dividir, mesmo que a gente divida por meio, para que a gente possa estudar as diferentes maneiras que atuam aí a nossa resposta imune, todo esse sistema acontece simultaneamente, tá? Então vamos olhar aqui nesse slide, só para a gente ter uma noção clara do que acontece no nosso organismo a partir do momento em que a gente tem aí um agente invasor, tá? Esse agente invasor, a gente vai chamar ele de antígeno, tá certo? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um parasita, tá? Pode ser um alérgeno, pode ser, por exemplo, trigo, né? Uma pessoa que tem aí uma predisposição a ter uma resposta imune contra outros tipos de proteínas, né? Então a gente vai começar a chamar então esse agente invasor, esse agente estranho como antígeno, tá bom, pessoal? O que acontece com esse antígeno? A gente vai ter uma célula que a gente vai chamar ele de macrófago. O macrófago, ele é um fagócito, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, ele é um fagócito. Por ser um fagócito, ele vai o quê? Ele vai absorver aqui com seus pseudópodes, vai envolver esse antígeno, tá certo? E vai digeri-lo. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pedacinho aqui desse meu antígeno e vai colocar na superfície da sua membrana, o que a gente vai chamar de célula apresentadora de antígeno por meio dos seus complexos MHCs, tá? A gente vai ver isso em outras situações dentro da imunologia, beleza? E aí, a partir do momento em que eu tenho a minha célula, o meu fagócito, ele vai apresentar esse meu antígeno para uma célula T helper, né? Em paralelo, pessoal, olha só o que está acontecendo. Tá vendo que eu tenho duas respostas? Aqui eu tenho uma resposta que é inespecífica, que vai agir de uma maneira geral para todo tipo de patógeno, e ao mesmo tempo, pessoal, eu estou disparando uma resposta mais específica, beleza? Que é envolvida aí pela célula B, tá? Que são células responsáveis pela produção de anticorpos, beleza? Então, olha só. Se a gente já tem uma célula B aqui, né? A gente vai ter, então, o reconhecimento desse antígeno por essa célula. E essa célula vai começar, então, ela vai se ativar, vai amadurecer e aí sim ela vai se transformar num plasmócito, que é um produtor de anticorpos, tá? E essa célula B ativada também vai apresentar o antígeno aqui na superfície para a célula T, que é uma célula T o quê? Citotóxica, ela pode ser citotóxica, então ela pode vir aqui e matar uma célula caso ela já esteja infectada, ou ela vai aqui, no caso, amadurecer em plasmócito, produzir anticorpos, e esses anticorpos vão envolver aqui, então, meu agente patógeno, né? Meu antígeno vai fagocitar, vai também ter uma resposta imune junto aí, inespecífica, né? Mas já envolvendo anticorpos, né? Células que são inespecíficas, mas já na presença de anticorpos, fazendo fagócito. E também ali a produção de células B de memória, onde a gente vai carregar essa informação para o resto da vida, beleza? Que aí é o que a gente chama de estado imunizado, a pessoa está imunizada contra aquele antígeno, tá? A gente vai ter então a divisão da imunidade em duas partes, em duas fases, né? A imunidade inata, que é mais inespecífica, e adaptativa. Perdão, no início da aula eu falei humoral, mas não é humoral. É a inata e adaptativa, tá? A inata, pessoal, ela é imunomediada por barreiras epiteliais, são respostas mais inespecíficas mesmo, tá? Ou seja, são mais generalizadas, inespecíficas. Beleza? Então eu tenho aqui
A primeira, aí eu tenho o envolvimento de vários órgãos da gente, vários órgãos e células, tá? A gente vai ter as barreiras epiteliais, que pode ser a pele, pode ser mucosa intestinal, pode ser mucosa oral, pode ser a mucosa ocular, tá? Então, todas essas mucosas também fazem parte da nossa barreira epitelial, beleza? Que tá ali envolvido também, tem várias imunoglobulinas, principalmente nas mucosas, que vão ser desculpa, a imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina específica das mucosas, tá bom? A gente vai ter as células inespecíficas, que são os fagócitos, tá? Que aí a gente vai ter a participação dos neutrófilos, a participação dos macrófagos, dos monócitos. A gente também vai ter aqui células dendríticas, as proteínas do complemento e as células NK ou natural killer. A imunidade, ela atua de uma maneira muito intensa nas primeiras 12 horas após a exposição ao micro-organismo. Após esse tempo, né, a gente tem aí então uma maior atividade da imunidade adaptativa, que vai ser imunomediada por células B e células T. Beleza? As células B, elas vão ser responsáveis pela produção de anticorpos. Já as células T, elas vão agir na parte de agir como uma célula T citotóxica, que vai receber ali a apresentação do antígeno pelas células inespecíficas e vai estar agindo aí também na indução das células B, também para produzir anticorpos, tá? O que a gente precisa saber, principalmente, e que pode cair na sua prova de concurso, pessoal? As características, as principais características da imunidade inata e da imunidade adaptativa. É bom a gente saber que, na imunidade inata, a especificidade, ela vai ser mais... a especificidade vai ser para moléculas compartilhadas por grupos de micro-organismos relacionados a moléculas produzidas por células do hospedeiro lesionadas. Ou seja, são proteínas que vão ser moléculas que estão sendo produzidas de uma maneira muito específica, muito generalizada, tá? Já na adaptativa, essa especificidade vai ser para antígenos microbianos e não microbianos, ou seja, a gente vai ter uma resposta específica aí para antígenos. A diversidade da inata é limitada, porque eu tenho poucas células, eu não tenho uma especificidade maior voltada para esse tipo de imunidade, ao contrário da adaptativa, pessoal, que a nossa diversidade é muito maior, porque a gente vai produzir receptores específicos para cada tipo de antígeno, tá? Sistema de memória. Na imunidade inata, nós não temos memória. Já na adaptativa, a gente tem memória. Quem é as células aí de memória, pessoal? As células B, tá? Elas vão produzir anticorpos e são elas que vão produzir aí, que a gente vai ter a nossa imunidade, a resposta adaptativa de memória, tá? A questão da não reatividade ao próprio. A gente pode ter uma não reatividade ao próprio, tanto na adaptativa quanto na imunidade inata. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma aula só sobre autoimunidade. Aí a gente tem um bloco aqui no GRAM justamente falando sobre doenças autoimunes, tá? E aí a gente pode entender um pouquinho melhor sobre a questão da não reatividade. O que compõe a imunidade inata e adaptativa, tá? No caso de barreiras celulares e químicas, quem é que faz parte da inata? A pele, epitélios das mucosas, moléculas antimicrobianas, só que essas moléculas são inespecíficas, tá, pessoal? Ela vai ser utilizada para diversos tipos diferentes de antígenos, tá? Na adaptativa, a gente vai ter os linfócitos nos epitélios, ou seja, eu tenho aqui a participação mais direta, mais específica dessas minhas células, tá? Porque eu preciso já ter, dentro dos macrófagos ali, a apresentação do antígeno, tá? Os anticorpos secretados nas superfícies epiteliais, então aí também, dentro da barreira, a gente vai ter essa primeira defesa, tá? As proteínas no sangue, para a inata, gente, a principal proteína são todas as proteínas do complemento, tá? Enquanto na adaptativa, são os anticorpos. A gente vai falar aqui quais são os 5 anticorpos que fazem parte aí do nosso grupo da imunidade adaptativa.
As células que vão participar são principalmente os fagócitos, que são os macrófagos e neutrófilos, tá? E aqui já também vai entrar os monócitos quando a gente falar de células a nível sanguíneo, e células destruidoras naturais ou natural killer, tá bom? Células NK. E aqui, pessoal, na adaptativa são os linfócitos. Quais são os linfócitos que vão participar? T e B, beleza? Mais especificamente aqui o B na questão da produção de anticorpos. Show? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre os tipos de imunidade adaptativa, tá? A gente vai ter a imunidade humoral, que é a secreção de anticorpos. Então quando eu falo em humoral, pessoal, já tem a palavra-chave aqui, ó, anticorpo, beleza? Quando a gente falar de imunidade celular na adaptativa, qual é a célula que vai participar diretamente na questão da resposta celular adaptativa? Linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos, tá? Os auxiliares vão ativar, vão falar assim, olha, macrófago, vem aqui para você destruir o micro-organismo que está entrando. Ou citotóxico, que ela vai fazer o quê? Vai destruir as células. As células T citotóxicas vão agir de uma maneira semelhante às células NK. Tá lá uma célula que está infectada por um antígeno, eu preciso destruir, preciso quebrar ali, naquele momento, a atividade daquela célula infectada. Por exemplo, o vírus do HIV, ela infecta uma célula. Agora, se eu consigo identificar, o que uma célula natural killer ou uma citotóxica faz? Vai lá e destrói aquela célula que está infectada, acabou ali o processo, tá? Vem aqui comigo. Então, eu tenho aqui, pessoal, dentro da imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, tá? É o que a gente vai ter aqui mais diretamente ligado quando a gente falar de humoral. É a palavra-chave, tá? É o mecanismo efetor, é o que efetivamente vai ajudar lá na questão da imunidade, tá? Então, a partir do momento que eu entro em contato com o organismo, os meus linfócitos B vão reconhecer esses micro-organismos e vão começar a produzir anticorpos, tá? E aí sim, eu vou fazer um bloqueio da infecção, eliminando esses micro-organismos extracelulares por adesão ali, porque os meus anticorpos vão ficar adsorvidos ali na superfície, tá, do meu micro-organismo infectante. No caso da imunidade celular, a gente vai estar falando diretamente o quê, pessoal? Da resposta dos meus linfócitos às células infectadas, tá? Então, eu tenho aqui, primeiramente, meu fagócito foi lá, fagocitou meu micro-organismo, vai lá fazer a apresentação desse antígeno para o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar vai ativar mais macrófagos para destruir aqueles micro-organismos. E já no caso do linfócito T citotóxico, eu já tenho aqui também um micro-organismo que está infectado, ele apresentou ali o meu antígeno, meu linfócito T citotóxico reconheceu e falou assim, opa, essa célula está infectada. Então ela vai destruir essas células infectadas, eliminando ali o reservatório de infecção. Em paralelo, pessoal, a gente vai ter dois tipos de imunidade, imunidade ativa e passiva. Vem aqui comigo. Não confundam uma coisa com a outra. Uma coisa é a imunidade humoral uma coisa é a imunidade humoral e outra coisa é a imunidade celular dentro da adaptativa, tá? Uma coisa é inata, outra coisa é adaptativa. Dentro da adaptativa, a gente vai ter a resposta humoral e celular, onde a humoral vai ser imunomediada por anticorpos aí pelas células B e no caso da resposta celular, da imunidade celular da adaptativa, vai ser imunomediada por células T, citotóxicas ou auxiliares, beleza? A auxiliar vai gritar, macrófago, vem aqui, me ajuda a fagocitar e a destruir o restante desses micro-organismos que estão invadindo aqui a minha praia, tá? Agora, imunidade ativa e passiva é o seguinte, é a capacidade do corpo responder a um agente externo, tá? É a produção de anticorpos do organismo a um agente externo. Então, vem aqui comigo para você ver. Na imunidade ativa, é quando eu tenho um micro-organismo que entrou em contato com o meu corpo e esse antígeno, pessoal, pode ser uma vacina ou pode ser uma infecção propriamente dita. Aí, depois dessa exposição, o que as minhas células vão fazer? Produzir anticorpos. Então, o meu organismo ele é capaz de produzir anticorpos. Eu vou ter uma especificidade referente a esse micro-organismo e também vou ter um sistema de memória referente a esse micro-organismo, tá? E na imunidade passiva, pessoal, são aquelas pessoas
que perdem a capacidade de produzir anticorpos. Então a gente vai administrar nessa pessoa anticorpos para que numa provável exposição à infecção ela consiga não ficar doente, tá? Então é de uma maneira passiva. A gente vai ter especificidade sim, porque são anticorpos específicos para aquele agente infeccioso, mas a gente não vai ter sistema de memória porque essa pessoa não produziu esses anticorpos vieram de fora. Vamos ver um exemplo clássico aqui, ó, de imunidade passiva? As mamães que tem aí os seus bebezinhos dentro da barriga, ela consegue fornecer imunidade passiva para o bebezinho por meio da transferência de imunoglobulinas para esse bebê. Tá? Então, por exemplo, vem aqui comigo. O nosso bebê, ele não tem o sistema imune ainda maduro, ele precisa se defender de qualquer forma, né, de agentes externos. Então, a mãe transfere os anticorpos dela para o bebê, que são as IgGs, são elas que atravessam a barreira placentária, tá? Porque são monômeros, não são pentâmeros, como é o caso da IgM. Então, ela consegue atravessar a barreira placentária e vai lá e armazena no bebê os anticorpos da mãe, beleza? Isso é um exemplo clássico de imunidade passiva. Um outro exemplo é durante a amamentação, olha aqui. Por meio da amamentação, a gente consegue fazer, então, a transferência de anticorpos para o bebê, da mãe para o bebê, pelo leite materno, oferecendo ao bebê as IgAs, que são imunoglobulinas presentes, então, no leite materno, tá? Então, existem esses dois exemplos aí muito fundamentais, clássicos aí de imunidade passiva e que pode cair na sua prova, tá? Mas agora você já sabe como é que funciona isso daí. Beleza, vamos aqui continuar sobre os linfócitos. A gente precisa saber que a gente tem dois tipos de linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T, tá? Os linfócitos T, a gente tem uma gama maior aí de variação de células T e várias atividades referentes ligadas a eles, tá? Os linfócitos B, eles conseguem reconhecer antígenos solúveis e vão transformar em células secretoras de anticorpos. E essa célula B, quando ela está madura, depois que reconhece o micro-organismo, ela vai se transformar num plasmócito, ela vai mudar de nome, pessoal. Plasmócito. E esse plasmócito é que vai começar a produzir anticorpos. E é esses anticorpos aqui é que vão conseguir neutralizar o micro-organismo, vai favorecer a fagocitose para aquele micro-organismo ser destruído e vai ativar as proteínas do complemento, né? Para combater ali aquele micro-organismo de todas as formas, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre os linfócitos. Os linfócitos T auxiliares, o que eles vão fazer, pessoal? Eles vão falar o seguinte: olha só, eu tenho aqui um micro-organismo. Aí ele vai reconhecer, o micro-organismo vai ser fagocitado por um fagócito e esse fagócito vai expor na sua superfície o antígeno, tá? Ou seja, é uma célula apresentadora de antígeno. Então ela vai apresentar o antígeno aqui na sua superfície e aí, pessoal, essa célula vai fazer o quê? Vai começar a liberar citocinas pró-inflamatórias e são essas citocinas, que são proteínas ali, né, que vão começar a chamar por quimiotaxia, tá? Os macrófagos, vai induzir o processo inflamatório e pode ativar a proliferação e a diferenciação de linfócitos T e B, onde esses linfócitos B vão fazer o que, pessoal? Produzir anticorpos contra aqueles micro-organismos, beleza? Vamos continuar aqui que é muita coisa. Linfócitos T citotóxico, como o nome já diz, galera, citotóxico vai fazer o quê? Quando o meu macrófago apresentar o meu antígeno ou quando o meu linfócito citotóxico reconhece que existe uma célula própria infectada, ele automaticamente vai induzir a apoptose daquela célula que está infectada e faz a autodestruição dela, tá? Induz a morte celular daquela célula infectada, interrompendo então ali o processo de infecção. A gente vai ter também as Tregs, né? Ou linfócitos T reguladores. E eles vão fazer o quê? Eles vão suprimir a resposta imunológica. Por isso que a Treg, ele vai ter uma supressão da resposta imunológica. Ele vai fazer com que as células T, elas não induzam um processo de quimiotaxia, nem coisa do gênero. Vem aqui, pessoal, quando esse sistema da Treg
falha, a gente pode ter uma doença autoimune, porque a intenção realmente é o quê? É inibir a atividade dessa resposta celular, beleza? Ao contrário das células NK, que vão ter uma ação semelhante aos T citotóxicos, tá? Que vão fazer o quê? Vão reconhecer ali que tem uma célula infectada e vai fazer a destruição automaticamente dela, beleza? Vamos continuar, que é muita coisa, mas você vai dar conta e eu também. Vamos lá. Fases da resposta imune adaptativa. Vamos continuando aqui na adaptativa. Esse aqui é um esquema que você vai enxergar para ele e falar: meu Deus, professor, eu não estou entendendo nada do que você está falando aqui, tá muito complexo. Galera, é o seguinte, é simples. A primeira coisa que vai acontecer é o reconhecimento do antígeno, ou seja, a minha célula apresentadora de antígeno tem que reconhecer esse antígeno e ele vai apresentar para as nossas células T. Eu posso ter células virgens ou não. Quando eu tenho linfócito T ou B virgens, significa que aquele antígeno é a primeira vez que ele está entrando em contato com o meu organismo. Eu não tenho célula de memória. Quando eu não tenho célula de memória, quando eu tenho a resposta imune adaptativa, o que ele vai fazer? Ele vai induzir, então, lá a divisão clonal, ele vai se especializar, vai fazer lá a replicação clonal daquele linfócito com aquela informação desse antígeno novo, e aí sim eu vou ter, a partir daquele momento, uma célula de memória, tá? Beleza. A expansão clonal. Aí o que acontece? Uma vez que eu tenho o reconhecimento desse antígeno, eu vou ter a expansão clonal, essas minhas células vão se multiplicar, vão se diferenciar, vão amadurecer, vão ativar os linfócitos, e o que vai acontecer? Se for uma célula B, vai produzir anticorpo. Se for uma célula T, essa célula T vai induzir, então, a resposta citotóxica, se for infectada aquela célula, pode ser uma Treg para fazer a imunossupressão, ou então vai fazer a promoção da quimiotaxia como um linfócito T auxiliar, tá? E aí, beleza, qual é o objetivo? Eliminar o antígeno. Uma vez que você elimina o antígeno, a gente tem aqui a atuação da imunidade humoral por meio dos anticorpos e a imunidade celular. Lembra que a gente falou no slide anterior sobre a resposta imune adaptativa? Na resposta imune celular, a gente vai ter a ação, então, das células T e B, não é verdade? Onde nas células B vai induzir a morte celular e essas células que sobrevivem, pessoal, vão constituir, então, a nossa memória imunológica. Beleza? Outra coisa que é extremamente importante aí na imunidade adaptativa são as moléculas de imunoglobulinas. Quem são essas imunoglobulinas, pessoal? Olha para mim. As imunoglobulinas é a mesma coisa de anticorpo, não muda o nome é o mesmo. Quando a gente falar imunoglobulina e falar anticorpo, a gente está falando da mesma coisa, beleza? E ele parece um Y. Tá? Então o anticorpo ele parece um Yzinho, que é igual esse aqui que eu tô desenhando aqui para vocês, ó. Isso aqui é um Y, beleza? É um Y. A gente sempre vai representar o anticorpo assim, tá? Então, professora, mas às vezes cai na minha prova as regiões de ligação dos meus anticorpos. Pessoal, olha só. Quando a gente falar de ligação ali, das regiões de ligação do anticorpo, a gente vai pensar o seguinte: eu tenho FAB e tenho FC. FAB não é a Força Aérea Brasileira não, tá? Mas é a porção onde vai ligar o meu antígeno. São as partes aéreas. Professor, então posso fazer uma associação de FAB com Força Aérea Brasileira? Eu tô achando que tá voando ali. São as partes que estão mais aéreas, que estão mais expostas pro lado de fora, tá? E a minha região de ligação da proteína do complemento ou da proteína mesmo ligada na célula vai ser a porção FC, que é essa porção que não muda, beleza? As porções que vão estar sempre em mudança são essas partes mais externas, que é a FAB, que é onde vai ligar o antígeno, beleza? E o que eu vou fazer, então, correlacionado à ligação de um antígeno a um anticorpo? O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, aqui, ó, eu tenho o meu Y, tá? Eu tenho o meu Y, isso aqui é uma proteína, e eu tenho aqui o meu antígeno ligado na sua parte mais externa, nas partes mais aéreas ali, né? Não é na parte FC, beleza? Então, eu tô aqui no FAB. Não esquece de associar essa parte aérea, não. A região
onde existe afinidade antígeno-anticorpo, nós vamos chamar de epítopo ou epítope, tá? Então, o que é epítopo? É a região de altíssima afinidade, de alta afinidade, e é onde vai haver a ligação antígeno e anticorpo. Belezura, galera? Belezura. Lembrando que essa ligação é altamente específica, eu tenho que ter uma conformação aeroespacial, eu tenho que ter uma conformação espacial que se encaixe perfeitamente, uma distribuição elétrica que também seja favorável, um pH e temperatura, tudo favorável para poder fazer essa ligação, tá? E aqui também segue o princípio dos imunoensaios, tá? Que a gente vai falar isso aí um pouquinho mais para frente. Mas vamos continuar aqui porque tem muita coisa aqui na imunologia. Vamos lá. Quais são as 5 imunoglobulinas que nós temos, pessoal? Nós temos a IgA, que é importantíssimo a gente associar a IgA como imunidade de mucosas. A gente está falando aqui, galera, de leite materno. A gente está falando aqui de intestino, tá? Mucosa intestinal. A gente está falando de mucosa ocular. A gente está falando de mucosa oral, orofaringe, tá bom? Então, a gente está falando de mucosas. Qual é a forma que ela é secretada? Ela pode ser um dímero, pode ser um monômero ou um trímero, mas geralmente ela é um dímero ou um monômero, tá? Então, eu tenho aqui 2 partezinhas, tá vendo? Que são ligadas aqui por ponte de sulfeto, tá? Então, eu tenho aqui 2 moléculazinhas de... 2 monômeros, tá? De anticorpos aqui, formando, então, a minha IgA. A IgD, galera, ela não vai ter uma molécula, né, desenhada especificamente, porque ela tá na recepção, ela tá na superfície das membranas celulares dos linfócitos B virgens, tá? Então, eles estão lá na superfície. Então, as IgDs são imunoglobulinas de superfície celular. A gente não dosa essas imunoglobulinas, tá? Elas estão ligadas na célula mesmo, beleza? Aqui houve um erro de digitação da tia Carol, beleza? Botei aí e arrumei. IgE, tá, pessoal? IgE é um monômero, tá? Então, ele vai ter uma fração simples, 2 Fab e um FC aqui bonitinho. Qual é a principal função da imunoglobulina E? Defesa contra parasitas, especialmente os eumintos, tá? E a hipersensibilidade imediata. A gente tá falando aqui de quê, pessoal? De alergias. Beleza? De processos alérgicos. As IgGs, elas são a que tem maior quantidade no nosso corpo, tá? Então, eu tenho 13,5 miligramas por ml dessa imunoglobulina circulante, tá? Enquanto a que a gente tem menor quantidade aí vão ser as IgEs, né? Porque a gente não, só em caso de pessoa alérgica que eu vou ter essa concentração mais aumentada, tá bom? A sua meia-vida, ela é de 23 dias, ou seja, ela dura muito mais tempo circulante na corrente sanguínea, tá? Ela é uma imunoglobulina que atravessa a barreira placentária, ela vai estar na sua forma de monômero, tá? E ela serve para quê? Gente, para um monte de coisa. Opsonização, ativação do sistema complemento, citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos, imunidade neonatal, autoinibição nos linfócitos B, células de memória, um monte de coisa, tá? Então, ela é a mais abundante, a que tem mais atividades, aqui é a célula nossa de memória, é ela que vai fazer uma boa parte também da resposta crônica imune, tá? E a gente tem as IgMs. A IgM, pessoal, é a que a gente tem numa menor concentração, são marcadores de fase aguda, de infecção aguda, aqui é de fase crônica, tá? As IgGs. De fase crônica, tá? As IgMs são um pentâmero, tá? Então, olha só, quem é a primeira imunoglobulina de defesa? Entrou meu antígeno, vou pegar você, vou te fazer doente. O que vem a imunoglobulina M faz? Para.
Ó, é um pentâmero. Tem 5 ali moléculazinhas de anticorpos formando então a minha IgM. Então ela é um pentâmero, é a única que tem tantos sítios de ligação aí para a epítope. Por quê? Eu preciso ter isso para pegar o máximo de antígeno possível para combater aquela infecção aguda, tá acontecendo agora. Então ela vem como uma primeira fonte de defesa, por isso que ela é maior, tá? Mas ela é maior no seu tamanho molecular, não na sua concentração, beleza? Então, quais são as principais funções dela? Recepcionar os antígenos do linfócito B virgem, ativar o sistema complemento, ou seja, aquela primeira é a sua primeira resposta imune. Para finalizar aqui, pessoal, para a gente encerrar, como é que vai ser a minha interpretação laboratorial da minha resposta imune, imunomediada pelas imunoglobulinas G e M, tá? Então, primeiramente, eu tenho o contato, né? Eu botei aqui DNA viral, mas pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um parasita, pode ser N tipos diferentes de antígeno, belezura? Antígeno. Então eu entrei em contato com o meu antígeno, ele tem a sua fase aqui de replicação, né? Enfim, então ele sobe e tem uma queda. A partir do momento que eu tenho contato com o meu antígeno, seja ele qual for, eu tenho a primeira resposta imune que a gente vai ter imunomediada por quem? Pela IgM. Então a minha IgM começa a ser secretada pelos linfócitos B, não é verdade? E aí sim, ele depois de um certo tempo, ele tem um pico aqui entre o seu 7º a 14º dia, 14º dia, que isso também vai depender muito da resposta imune do próprio paciente ou desse antígeno, o grau de virulência, né, desse meu patógeno, desse meu antígeno, para ele ter maior ou menor duração, tá? E aí depois eu tenho a sua queda brusca e some, desaparece completamente da nossa corrente sanguínea, dando valores negativos nos ensaios. Em paralelo, as minhas imunoglobulinas da classe G, as IgGs, elas também começam a ser sintetizadas, tá? Só que elas são sintetizadas, ela tem um pico, depois aí do seu 28º dia, mais ou menos, ela vai ter um pico grande. De novo, pessoal, depende do ciclo da doença, depende da virulência daquele antígeno, vai depender também da resposta imune da pessoa, do paciente, tá? Depois eu vou ter uma queda dessa imunoglobulina, mas ela não cai igual a IgM. Ela vai cair de uma maneira mais lenta, mais prolongada, por muitos anos, tá? Por isso que é o meu marcador fixo. Ou seja, se eu faço algum tipo de dosagem IgG e ela dá positiva para mim, significa o quê, pessoal? Que eu já tive contato em algum momento da minha vida com aquele antígeno, tá? Se eu tenho uma IgM positiva, significa que eu estou naquele momento tendo uma resposta imune contra um antígeno que eu há pouco tempo eu tive contato. Ah, professora, mas beleza, o que é uma reinfecção então e como é que funciona a resposta imune em reinfecções? Olha só, no caso de exames de diagnóstico laboratorial, nós vamos fazer um teste chamado avidez da IgG, tá? Teste de avidez. O que é o teste de avidez? É quando eu percebo que esse minha IgG ela tem maior ou menor ligação com relação à atividade dessa minha imunoglobulina. O que significa? Que quanto mais velha for a minha IgG, mais alta é a minha avidez. Quanto mais recente é a minha IgG, mais baixa é a minha avidez. Ou seja, se eu tenho uma infecção aqui, eu tive uma IgM positiva, tive uma IgG também positiva, passaram vários anos, mas aí depois eu tive uma reinfecção com a expressão aqui da minha IgG novamente, em menores quantidades do que na primeira infecção, mas eu tive. Vamos supor que eu também tive positivo nas duas, tanto na IgM quanto na IgG. Como é que a gente vai saber se essa infecção é recente ou não? A gente faz o teste da avidez da IgG. Se a avidez for baixa e eu tenho IgG positiva e IgM positiva, com avidez baixa, a minha infecção ela é recente. Agora, se a minha IgM deu positiva, IgG positiva também, e a minha avidez deu alta, significa então que é uma reinfecção de um contato que a gente já teve previamente. Beleza, pessoal? Então fica por aqui a resposta imune. Não perca o próximo bloco, que a gente vai falar também sobre resposta imune, trabalhando aqui algumas questões para você e com você. Beleza? Vamos lá mudar a nossa vida, eu com você, você comigo. E qualquer dúvida, escreve no fórum que eu falo com você. Um super beijo, bons estudos, até a próxima aula.